Olá, o meu nome é Paula Gonçalves, eu sou advogada e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a revisão contratual e sobre o direito dos consumidores diante da situação da pandemia. Bom, a ideia de revisão contratual, ela vem prevista nos artigos 317, que fala sobre a teoria da imprevisibilidade, prevista no artigo 393, que fala sobre o não cumprimento das obrigações, e no 478, que fala sobre a onerosidade excessiva. O que esses artigos têm em comum é que eles falam sobre fatos extraordinários, situações de força maior, que não poderiam ser previstas no momento da contratação, que é a situação da pandemia do Covid-19. Bom, então do que se trata? No artigo 317, ele diz que diante de uma imprevisibilidade, preenchendo 4 requisitos, a gente pode fazer uma revisão contratual. E os requisitos são que essa revisão ela seja decorrente de um fato inesperado, de uma coisa que nós não podíamos imaginar no momento do contrato. Que o contrato seja cumulativo e a execução deferida ou continuada. Que essa circunstância fatídica não pudesse ser prevista no momento da contratação. E que haja um desequilíbrio entre as partes. Bom, no caso do não cumprimento da obrigação, o artigo 397 ele fala pra gente que o devedor que deixou de cumprir uma obrigação por uma situação de força maior, ele não responde pelos danos causados, mas ele tem que comprovar nexo de causalidade. Ele deixou de cumprir decorrente do Covid-19? Foi decorrente da pandemia? Seria algo inevitável? Não é um cumprimento que ele deveria ter cumprido e aí agora argumenta isso que continuou não cumprindo por conta da pandemia. São situações diferentes. No caso da teoria da onerosidade excessiva, bom, nesse momento a gente diz assim, que pode haver a resolução do contrato, ele pode ser cancelado, ou ele pode ser revisto. As cláusulas podem ser revistas. Quando? Quando, por alguma circunstância, o contrato torna excessivamente oneroso para uma das partes. E um bom exemplo disso seria uma prestação de serviço completamente suspensa e o consumidor continuar pagando. Esse é um bom ponto. Nesse momento, o que a gente sugere é que a gente, para que não seja insuportável a quantidade de processos que o judiciário vai receber, decorrente de revisão contratual, de ausência de pagamento, de cancelamento, que haja um acordo. O artigo 916 do Código de Processo Civil, ele prevê uma possibilidade de acordo que seria 30% do valor mais os honorários e o restante parcelado em 6 vezes. É uma ideia. A gente tem que fazer acordo entre o fornecedor e o consumidor para que a gente possa suportar a pandemia e não causar um dano muito grande na economia, inclusive. Bom, eu quero falar para vocês agora do Código do Consumidor. Todas essas questões de revisão e cancelamento de contrato no Código do Consumidor, elas aparecem no artigo 14 do Código, que diz pra gente que o fornecedor de serviço, ele responde independente da existência da culpa, pela relação do dano causado ao consumidor. Que dano causado é esse? Decorrente de uma falha na prestação de serviço. Defeitos relativos à prestação de serviço. Então, mesmo que o fornecedor não tenha culpa do que aconteceu,
Se houve uma falha na prestação do serviço, ele é o responsável por isso. É isso que o artigo 14 fala pra gente. E o artigo 6º do Código do Consumidor, que fala que são direitos básicos do consumidor. E aí, no inciso 5º, ele diz: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam uma prestação de serviço desproporcional ou a revisão desse contrato por fato superveniente, por fato que aconteceu depois, que tenha excessividade na cobrança, que torne o contrato muito oneroso. Bom, aqui a gente ainda tem a questão da possibilidade de suspender a prestação de serviço de alguns serviços de consumo por 120 dias. Para aquele consumidor que entende que não vai utilizar aquele serviço ou que pode se dispor dele fazer a suspensão sem que haja o cancelamento e a cobrança da multa, a gente tem essa possibilidade. O que vale ressaltar é que esse é um momento de que é preciso que o consumidor seja chamado à mesa do fornecedor para negociar. Então, se você tem um evento que de repente, por força maior, por um estado, por uma situação de não poder fazer a festa decorrente da pandemia, renegocie o contrato, agende uma outra data. Se todos os consumidores se valer dos artigos que eu dispus aqui para fazer o cancelamento do contrato, provavelmente todos os fornecedores acabarão fazendo o cancelamento dos contratos de trabalho, o que vai gerar uma crise em massa. Vai tornar a relação de consumo sempre muito mais difícil para as duas pontas. Ora, nós somos fornecedores de algum serviço, ora, nós somos consumidores de algum serviço. Então, é importante que haja uma boa relação entre as partes, que os dois estejam com vontade e possibilidade de fazer uma negociação, para que nem a empresa arque totalmente com o prejuízo e nem o consumidor arque totalmente com o prejuízo. Então, na questão daquele aluguel, vale a pena ligar para a imobiliária, com certeza ela vai saber tudo que está acontecendo, ela também vai ter as dificuldades dela. Faz uma proposta para a imobiliária, de repente a suspensão por um determinado período e depois a diluição dessas parcelas em outros aluguéis, ou de repente um pagamento proporcional, já que o estabelecimento está fechado. Quanto às escolas, muitas escolas estão fazendo aula online, as faculdades principalmente estão fazendo. Mas as aulas, elas estão atingindo completamente o objetivo? Elas estão, a faculdade ou as escolas mesmo, elas estão sendo, o serviço está sendo completamente oferecido? É claro que seria muito melhor se os alunos estivessem ali, de frente com o professor. Então, se está sendo parcialmente oferecido, que seja feita uma negociação na mensalidade para que ela seja ao menos parcialmente paga. Quanto à questão das escolas para a primeira infância, tem que haver uma negociação entre os pais e as escolas, tem que haver uma flexibilização, porque o serviço ali naquele momento, ele não é de alfabetização. As crianças de 4, 5, 3 anos de idade, elas não vão para a escola para ser alfabetizadas. É necessário uma recreação, é necessário um cuidador. Por mais que não exista a prestação de serviço nesse momento, é importante que os pais entendam que se nenhum pai pagar a mensalidade porque não está havendo aula, nem mesmo uma taxa de manutenção da escola ou do contrato, da matrícula, a escola não vai suportar essa crise. A gente precisa estar disposto a fazer as coisas pensando num coletivo. É importante que a gente atinja a necessidade do consumidor, mas é importante também que a gente atinja a necessidade do fornecedor.
Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que diz que quando a gente garante completamente o direito de uma parte, a gente tira completamente o direito da outra, mesmo que seja o de defesa. Eu espero poder ter ajudado, agradeço muito a todos vocês, até a próxima!